Ok, meu amigo, nós estamos aqui resolvendo questões de função básica, a ideia de função. Agora nós temos a lei de formação de uma função e eu quero o domínio de uma função. Veja com calma. Domínio de uma função. O que nós temos aqui no item A? No item A, nós temos, na realidade, uma fração. A existência de uma fração, se eu tenho uma fração, lembre, se eu tenho uma fração A sobre B, para que ela exista, obrigatoriamente, o B tem que ser diferente de zero. Então, não é novidade nenhuma. Se eu tenho uma fração, ela só existe se o denominador dessa fração for igual a zero. O A, qualquer que seja os reais. O A pertence aos reais. Pode ser zero, positivo ou negativo, certo? Mas o denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Então, quando você estiver falando em domínio de uma função, você está procurando as condições de existência da função, o campo de existência dela. Então, implica que 4x menos 5 tem que ser diferente de zero. Deslocando o 5 para o outro lado, como é menos, vai mais. Então, 4x é diferente de 5. Então, passa os 4 dividindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, 5 quartos. Então, a gente diz que o domínio da função é x pertence aos reais. Por que x pertence aos reais? Ele está falando de domínio real. X pertence aos reais, tá o quê? X diferente de 5 quartos. Você pode pegar qualquer número real, certo? Você pode pegar qualquer número real. Você só não pode pegar os 5 quartos. Por quê? Porque ele zera o denominador dessa fração. Então, lembre, primeiro passo, tendo uma fração, qual é a condição de existência? O denominador de uma fração em qualquer situação, ele tem que ser diferente de zero. Ok? Agora temos o item B, uma raiz. Agora um detalhe. Raiz. Raiz de índice par. Esse é o detalhe. Raiz de índice par, o radicando, quem tiver aqui, tá certo? Quem tiver aqui, se eu chamar de A, obrigatoriamente esse A tem que ser o número maior ou igual a zero. Só existe raiz de índice par se o radicando for zero ou positivo, pertencente aos reais. O A real, lembrando que esse A é real, ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas se você tiver raiz de índice ímpar, certo? O radicando B, um número real, certo? Esse não é problema. Pode ser qualquer B, ou para todo B pertencente aos reais. Pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo. Por que isso? Porque a raiz quadrada de menos 4, isso aqui não pertence aos reais. Mas a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Isso aqui pertence aos reais. Então, lembrando, o que eu tenho que lembrar? Raiz de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. É a condição normal. Raiz de índice ímpar, o radicando pode ser qualquer valor real. Pode ser zero, positivo ou negativo.
Raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pertence aos reais. Então, a condição é que, como trata-se de índice par, então, radicando 4x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero para existir a raiz. Então, a existência da raiz implica o domínio da função. Resolvendo, 4x é maior ou igual a 8. X é maior ou igual a 8 quartos. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Então, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Então, você tem aqui condição denominador diferente de zero. Radical de índice par maior ou igual a zero. Ok. O item C, nós temos uma função. Ora, primeiro passo. Se você tem um denominador, ele tem que ser diferente de zero. Se você tem uma raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, raiz, a condição da raiz. A condição da raiz é que ele tem o radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Então, 2x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Condição do denominador, certo? 2x mais 6. Isso aqui é a condição do denominador. Se tem alguém no denominador de uma fração, a condição é que 2x mais 6 tem que ser diferente de zero. Tem que juntar as duas condições. Então, podemos lembrar, não esquecer. Quando eu tiver um denominador, obrigatoriamente, uma raiz no denominador, o radicando só aceita a condição de maior do que zero. Não aceita a condição de quem? Da igualdade, certo? Lembre, tem que satisfazer as duas no mesmo instante. Ele tem que satisfazer a condição da raiz e satisfazer a condição do denominador. Condição de raiz, maior ou igual a zero. Condição do denominador, diferente de zero. Então, para satisfazer as duas, eu tiro a igualdade. Então, eu vou ter 2x maior do que menos 6. Positivo e negativo. Então, x maior do que menos 6 sobre 2. Então, implica que x é maior do que menos 3. Então, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x maior do que menos 3. Então, isso aqui representa o domínio de uma função. Lembrando que eu poderia ter dado também como resposta, só para deixar vocês a par das notações matemáticas, da simbologia, então eu posso dizer que o domínio da função é um intervalo que vai do menos 3 até mais infinito. O menos 3 aberto, que não tem igualdade, o infinito sempre aberto. Ou, se você preferir, menos 3 ao mais infinito. São notações matemáticas, tá certo? De intervalos, certo? A gente chama isso aqui de intervalo infinito. Então, vamos lembrar. Pacífico. Vamos imaginar que eu tenho um exemplo. Eu coloquei o A, o B, o C e o D. No exemplo D, se eu tivesse uma função com essa característica, certo? Se eu tivesse raiz cúbica de x mais 3, certo? Raiz cúbica de x mais 3. Quem seria o domínio? Primeiro, um detalhe. Qual é o detalhe? O expoente. O expoente,
ele é ímpar. Então, não há problema nenhum quando o expoente é ímpar. Expoente ímpar, esse rapazinho, ele é real. Então, ele pode ser 0, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, eu digo que o domínio da função é os reais. Pronto. Então, o domínio da função é os reais. No caso, quando o expoente for ímpar. Tá joia? Então, nós temos agora a questão de número 8. Isso é para lembrar, recordar direitinho. Se f é uma função real, ele está falando que trata de uma função real. Se f é uma função real de variável real, essa é a lei de formação da função, a relação que existe entre a função x. É correto afirmar que o domínio dessa função, meu amigo, domínio dessa função, eu posso, sem muita pressa, dizer logo que o denominador dessa fração é diferente de 0. Então, não tinha nada para fazer, mas eu quero trabalhar um pouquinho o conhecimento, tá certo? Então, vamos encontrar a lei de formação da função, tá certo? Eu tenho uma função f de x menos 5 sobre f de x mais 1. Isso é igual a x. Se nós multiplicarmos em cruz, tá certo? Vai encontrar a função f de x. Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter f de x menos 5 é x f de x mais x. X vezes f de x, x vezes 1. Desloca o x f de x. Então, f de x menos x vezes f de x é igual a x mais 5. Então, desloca. Bota f de x em evidência. F de x em evidência. Então, eu vou ter esse por esse dá 1, menos esse por esse dá x. Isso é igual a x mais 5. Como está multiplicando, passa dividindo. Então, meu f de x, se eu passar dividindo, vai ficar x mais 5 dividido por 1 menos x. Pronto, está aqui a nossa função f de x, certo? Nossa função f de x. O domínio é uma fração. Se eu tenho uma fração, a condição qual é? O denominador dessa fração, que é 1 menos x, tem que ser diferente de 0. Então, conclusão, x diferente, 1 menos x, então, x diferente de 1, certo? Então, x diferente de 1. Denominador de uma fração, então, eu tenho x diferente de 1. Então, o domínio seria quem? O domínio seria x pertence aos reais, tal que x diferente de 1. Ora, poderia ser um grande erro, você diz, eu fizesse aqui, não é fração, professor, então f de x mais 1 diferente de 1, de 0. Poderia ter imaginado logo isso aqui, diferente de 0. Então, f de x é diferente de menos 1. Por que isso aqui não foi trabalhado, Pacífico? Por que não deu certo? Porque quando você fala em domínio de uma função, a preocupação é com x, não é com f de x. A preocupação é com x.
Então, o x tem que ser diferente de 1. Então, x diferente de 1, eu posso também escrever. Ó, esse domínio x pertence aos reais, tal que x diferente de 1, eu posso dizer que trata dos reais, tirando quem? Tirando 1. Aí fico com x diferente de 1. Então, essa foi a questão de número 8. Lembre, quando eu falo em domínio, eu estou falando de x. Quando eu falo em imagem, eu estou falando do y, que é o f de x. Domínio, a minha preocupação é com x. Imagem, a minha preocupação é com y. Então, veja aqui a questão de número 9. Pronto, eu tenho uma função aqui, o gráfico de uma função. Esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 2. Então, um gráfico um pouco mais complicado. Esse aqui é o eixo dos y, esse aqui é o eixo dos x. Observem que eu não tenho correspondente à imagem 2, tá certo? E também eu não tenho nenhum valor correspondente, ó, a imagem, pega o 2, tem imagem, não tem nem a imagem, e ninguém usa o 3 como imagem. Ele diz, analise o gráfico cartesiano abaixo da função abaixo. Representa e determina o domínio e a imagem da função. Domínio e imagem da função. Vamos lembrar novamente. Deixa eu usar só um termo aqui. Quando eu falar em domínio, eu vou chamar de x. Quando eu falar em domínio, eu estou falando de x. Quando eu falar em imagem, certo? Quando eu falar em imagem, eu estou falando de y. Isso é só para reforçar. Quando eu falar em domínio, eu estou falando de x. Quando eu falar em imagem, eu estou falando de y. No eixo do x, quem é que não tem correspondência nenhuma? É o 2. Então, implica que o domínio é x pertence aos reais, todo mundo. Tirando quem? Tirando o 2. Então, eu posso dizer que é os reais, excluindo o 2. Não existe correspondência bionífica, certo? Ao 2, observem que não tem nenhuma imagem. Ou não tem nenhuma imagem, o 2. Eu quero agora o conjunto imagem. Então, é y pertencente aos reais, tirando quem? O 3. Então, y diferente de 3. Então, eu tenho os reais, tirando o elemento 3. Bem simples. Domínio é x, imagem é y. Observem que não tem nenhuma correspondência bionífica para o x igual a 2 e não existe ninguém que usa o 3 como imagem. Então, nós temos aí a questão de número 9. Ok? Questão de número 10. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de x de uma mercadoria é. Qual é a função que representa isso? Senhores, percentual. Ó, o que é a ideia de desconto? Desconto. Qual é a ideia de reajuste? Desconto. Qual a ideia de desconto? Certo? E qual a ideia de reajuste? Desconto, você vai retirar. Retirada. Reajuste é acrescentar. Acrescentar. Ora, se eu digo, eu tenho, pode ser eu tenho 70. Eu tenho 70 reais. O cara me deu um desconto de 3 reais.
ou de R$10, então menos R$10. Então, eu fiquei com quanto? Com R$60. Reajuste. Ora, eu tenho R$70. Não pude pagar à vista, o cara deu um acréscimo de R$10. Então, eu fico com R$80. Eu vou pagar R$80. Em termos percentuais, agora vamos falar em percentual. Ora, toda relação é em relação a 100%. Se eu tenho 100%, eu dou um desconto de 20%, então você tem que tirar de 100. Então, fica de quanto? Você fica aqui com 80%. Que eu posso escrever 80 sobre 100 ou 0,8. Pronto. Acréscimo. Eu tenho 100%, mas foi acrescentado, em relação a 100%, foi acrescentado 20%. Então, eu fico com 120%. Que eu posso escrever 120 sobre 100 e fica com 1,2. Então, essa é a diferença básica entre acréscimo e reajuste e desconto. Lembre, tudo é em relação ao 100%, quando eu falo em percentual. Na nossa questão, ele diz, a função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de X de uma mercadoria. Então, eu tenho X, lembre, e houve um desconto, de 3%, tá certo? Sobre X. Certo? Sobre X. Repetindo. Tá certo? Vamos ser bem claro. Eu tenho X e houve um desconto, tá certo? Tá certo? Então, vamos lá. Então, Então, vamos voltar para a questão aqui, ó. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de X em cada mercadoria. Então, eu tenho X, vão me dar um desconto de 3% de X. Ora, o X, para mim, representa como se eu tivesse 100%. Então, é 100% de X menos 3% de X. 100% de X menos 3%. Isso aqui, 100 menos 3, então dá 97% de X. 97% de X. Eu posso escrever isso aqui, 97 sobre 100 de X. Então, a minha função f de X, transformando aqui em número decimais, fica 0,97 de X. 0,97 de X. Então, nós temos aqui, certo? O item D. Certo? X menos 3 não tem nada a ver. Esse aqui seria o quê? A função de reajuste. Certo? Aqui seria 30%, reajuste de 30%. Aqui seria 3%, reajuste. E aqui não tem sentido. Aqui, ó, seria reajuste de, certo? Seria reajuste de 30%. Aqui seria reajuste de 3%. Ok? Então, nós temos... Ok? Então, nós temos aqui. Valor numérico de uma função.
O que é isso? É o valor que se obtém substituindo x na função pelo valor dado. O que é isso? Simplesmente, imagine, f de x, isso é imaginação minha. Eu tenho 2x menos 3. Aí alguém chega e diz, quem é o f de 0? Vou substituir o x por quem? Por 0. Ó, o x que está bem aqui é sempre, toda a vida toda, é x está aqui. Se o meu x é 0, depois da igualdade, você tem que colocar 0. Então, fica 2, x, que é 0, certo? Menos 3. Então, valor numérico, menos 3. Quem é f de 5? Ele está dizendo que onde tem x, ó, aqui é 5. Então, fica 2 vezes 5, menos 3. 2 vezes 5, 10 menos 3. Então, isso aqui é 7. Então, o valor numérico é a substituição, certo? Valor numérico é a substituição do x, certo? Então, ora, eu quero encontrar, professor, o f de 3. Então, está dizendo que onde tiver x, eu vou botar quem? 3. Então, vamos ter 2. Vamos ter 2 vezes x, que é 3, menos 3. Então, ele está dizendo que no lugar do x se bota 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, 6 menos 3 dá 3. Pronto. O valor de x é igual a 3. Isso aqui é o que nós chamamos de valor numérico. É quando você atribui um valor para x, joga na função e você tem o valor dela, que a gente chama de imagem. Aqui nós temos um detalhe. A imagem do 0 é menos 3. Que é a imagem do 5 é 7. O valor numérico de uma função é a sua imagem. Para aquele elemento, naquele ponto. Então, f de 3 é igual a 3. Isso é função. Ok, meus amigos?